Olá, amigos do blog da Caju Cultura no Instagram e do canal da Caju Cultura no YouTube. Meu nome é Vitor Oliveira e estamos de volta com mais um bate-papo, sempre com um tema relevante para o agronegócio caju brasileiro. Para quem não conhece o canal da Caju Cultura no YouTube, vale a pena conhecer, se inscrever. São mais de 70 vídeos com assuntos, com temas de interesse do agronegócio caju. O nosso convidado de hoje, ou melhor, convidada, né, ela é da região sudeste do Brasil, mais precisamente do estado do Espírito Santo, da localidade de Itapina, e já está conosco aqui, que é um distrito do município de Colatina. Bom dia, Vânia. Bom dia, Vitor. Tudo bom? Tudo bem, tudo muito bem. Saúde, que é o que é um bem mais precioso nesses tempos de pandemia do coronavírus, né? Mas eu estava falando aqui para os nossos seguidores, Vânia, que a nossa convidada ela é capixaba da gema, engenheira agrônoma, com mestrado na área de melhoramento e genética, não é isso? E mais recentemente ela ganhou um título da mais alta importância, né? Para abrilhantar ainda mais a sua trajetória, a sua brilhante trajetória profissional, que é de cajucultora. E cajucultora no Espírito Santo, não é fácil. Então, eu estou falando, então, estou apresentando para os senhores a Vânia Beatriz Rodrigues Castiglione, do Caju da Montanha, que alguns dos nossos seguidores, nos grupos de WhatsApp dos quais nós participamos, ou mesmo do blog da Caju Cultura, já devem conhecer. Bom, antes de tudo, obrigado pela sua presença e disponibilidade em estar aqui conosco hoje e poder contar um pouco da sua história, né, para os seguidores aqui do Instagram e do canal da Caju Cultura. Muito bem, obrigada, Vitor. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui nesse bate-papo. E antes de qualquer coisa, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho que você está fazendo em prol da cajucultura brasileira, viu? Meus parabéns. Obrigado, obrigado. E esse trabalho ele tem sido possível graças a pessoas como vocês, a empreendedores, né? E, afinal de contas, o sucesso da nossa cajucultura hoje eu atribuo mais à iniciativa dos cajucultores, dos empreendedores individuais, né? Que têm, aos trancos e barrancos, levado essa atividade adiante. Mas, Vânia, inicialmente eu gostaria de saber como é que surgiu a ideia, né, de cultivar o cajueiro no Espírito Santo. Esses dias eu postei uma foto que você, inclusive, tinha enviado, uma foto linda com um nevoeiro, o cajueiro por trás de um nevoeiro, e alguém me perguntou onde é que era. Aí eu falei que era no Espírito Santo, né? A pessoa achou que era longe, né? Muito longe. E algumas pessoas realmente se espantam quando falam, né? Porque geralmente, por exemplo, a gente sabe que o Espírito Santo é um grande produtor nacional de café, tem uma participação expressiva. Na região litorânea se planta abacaxi, mamão, banana, maracujá, limão, etc. E na região de montanha se planta morango, uva e agora caju. Me conta aí que história é essa de plantar caju na montanha aí do Espírito Santo. Como é que tudo começou? Tá, Vitor, deixa eu explicar direitinho, até para entender esse conceito que eu coloquei do caju da montanha, né? Vamos explicar direitinho. Então, eu iniciei esse projeto em 2008. Eu nasci aqui nessa propriedade que eu estou, né? A propriedade dos meus pais. Eles faleceram. E, então, eu estou numa área que eu herdei da minha família. Essa região, o fato da montanha, Caju da Montanha, é uma região que tem assim, uma topografia muito acentuada, são morros enormes, né? E algumas chapadas
que é o caso onde eu estou plantando caju, e é rodeado por pedras, montanhas de pedras. Assim, eu conheço pouco, eu viajei bastante pelo Brasil e conheci poucos lugares que tem tanta pedra como nessa região, que são montanhas mesmo de pedras. Então, por isso veio o nome Caju da Montanha. Então, eu recebi essa parte de terra de herança, né? E como assim, um compromisso meu com a agricultura e com a família, né? Eu falei, agora eu estou com a terra na mão, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, como é que surgiu a questão do caju? Porque desde criança, eu tenho até memória afetiva com a questão do caju, porque aqui na região, você encontra pés de caju nas estradas. E na propriedade do meu pai, tinha pé de caju, daqueles antigos, cajueiros com mais de 60 anos, né? Uhum. E a área que coube a mim não é uma área muito grande, e eu fiquei pensando o que eu poderia fazer nessa área para ocupar. E aí fui analisar as questões agronômicas, as questões do local, né? A temperatura, a pluviosidade, o fato de eu ir lá de quando em vez, porque esse tempo eu estava fora. E quando eu fui lá nessa época de seca, a única planta que eu via que estava soltando flor era o caju. E eu tenho assim, um afeto especial com o caju também, né? Eu adoro caju. Ô, E aí Vânia, surgiu a ideia de eu plantar caju. só se está conosco aqui também um personagem que é Tô um dos vendo. culpados aí. Bom dia, Raimundinho. Bom dia a todos. Bom dia. Eu, O som eu, tá ok? Tô tá ouvindo? Aí, aí eu perfeito. vou chegar lá no Raimundinho, tá? Com essa história. Me veio na sua cabeça e eu falei, eu tenho que procurar alguém que entenda de caju, né? Fui procurar em Brapa. Encontrei com o Raimundinho, outros, você e outros mais colegas. Acho que até falei com você também uma época, né? Na questão do caju. E Isso. assim, fui consultar os caras que entendem do negócio, né? Então, o Raimundinho realmente tem uma grande responsabilidade nessa É um dos história. culpados. Porque ele tem sido um parceirão, né? Então eu tenho dúvida, eu vou, o Raimundinho, os outros colegas também, Lindenberg, o Fernando, você mesmo. Então, assim, eu queria até agradecer o apoio que vocês estão me dando, porque tecnicamente eu preciso desse apoio numa região que não se tem caju, que é a primeira, uma das primeiras lavouras a ser implementada. Pois é. Então, essa decisão, Vitor, do caju da montanha, foram Aham. todas essas evidências da questão do potencial da região, né? Eu analisei isso aí. A questão da montanha, eu não sei se ficou claro, esses nevoeiros, quando chove aqui, baixa esses nevoeiros, né? Nessa região, é a região que está a 200 metros de altitude. E, para mim também, como eu fiquei fora muitos anos, né? Eu não presenciava, juro para você, tanta bela paisagem desse lugar, né? Eu confesso que nos últimos anos que eu comecei a trabalhar com caju lá, eu tenho visto coisas assim, da natureza exuberante, né? Eu tenho postado as fotos, a água correndo daquela Uhum. montanha de pedra pós-chuva, essa névoa baixando, entendeu? Então, assim, um espetáculo mesmo. Pois não, a paisagem é encantadora, né? As fotos que você tem postado no próprio Instagram do Caju da Montanha, inclusive eu convido a quem está nos assistindo, se não conhece ainda o Instagram do Caju da Montanha, que conhece, tem fotos belíssimas, né? Como a Vânia falou, a natureza é fantástica. Raimundinho, obrigado você também por estar aqui presente hoje, participar desse bate-papo assim, bem informal, bem descontraído. E uma pergunta, e você fica à vontade quando quiser intervir, Raimundinho. Não, claro. O Essa Raimundinho, satisfação nossa de o Raimundinho, destaque de receber esse convite, né? O Raimundinho, como a Vânia falou, é um técnico da Embrapa, uma pessoa que tem uma larga experiência na área de caju, um parceirão nosso. E agora, Vânia, o capixaba, né? Ele conhece, ele aprecia o caju. Assim, eu estou falando em termos de consumo. Como é que é isso? Então, Vitor, em termos de conhecer, principalmente o pessoal mais do meio rural e do interior conhece o caju. A questão da apreciação, eu não saberia te informar com muita precisão, mas tem algumas evidências. Por exemplo, todas as fábricas que trabalham com polpa, a maioria delas tem polpa de caju, né? Eu tenho contactado outras aí que estão entrando no mercado que também
tem a tendência de entrar com caju. Então, agora o consumo da fruta in natura, eu acho que ainda vai ser uma questão de muita surpresa para muitos. Porque, na verdade, esses cajueiros que tem aqui, eu não sei se foi nativo, alguém que plantou, eles têm muito aquela questão da astringência ainda, né? Uhum. E O esses travo. materiais genótipos, essa trava. Então, as pessoas têm um pouco de resistência com essa trava. Eles não conhecem muito bem essa questão desse trabalho que a Embrapa e outras instituições fizeram para poder colocar esse gosto agradável no caju. Então, acho que é uma questão de divulgação, de comunicação, sabe, Vitor? Por exemplo, Agora, supermercado de Vitória já aparece caju. Já tem uhum. caju no supermercado. Raimundinho, fica à vontade eu vou já entrar na parte agrícola propriamente dita, Raimundinho, aí você Tranquilo. vai me auxiliar aqui, que você conhece a região em loco. Quando passar essa Não, pandemia, uma das minhas metas conhecer o Caju da Montanha. Nossa, vou ficar muito feliz. Já estou me convidando. Já está convidadíssimo. É um prazer. Pelo tempo que a Vânia está lá, isolada do Covid lá no local, ela já sabe mais caju que eu lá. Mas, Vânia, agora, a vivência do dia a dia é muito importante. Né? Não tem nem dúvida, é a melhor escola, é a melhor universidade. Nisso, o Covid foi uma grande vantagem para mim, viu, Vitor? Porque eu, na verdade, aposentei e tinha tantos planos de viajar, inclusive lá, conhecer mais a região de vocês, pegar umas praias, etc. Né? E veio o Covid, então eu fui obrigada a me clausular, fui obrigada a engolir caju todo dia, de segunda a segunda. O caju termina sendo uma terapia. Agora, Vânia, qual tem sido a sua maior... Porque você já teve uma pequena amostra de produção, eu vi, você postou alguma coisa, mas qual tem sido, assim, a sua maior dificuldade em introduzir a cajucultura numa região, né, onde não é muito comum a exploração comercial? Como você bem falou, o que você encontra são cajueiros nativos, né, cajueiros comuns, né, do tipo comum. Qual a maior dificuldade? Na verdade, não tem assim, nenhuma produção no estado ainda, né? Então, assim, as dificuldades que eu tenho encontrado mais, Vitor, é a questão de mão de obra, né? Porque quem você pega para trabalhar, a pessoa não conhece a cultura, né? Se eu fosse pegar alguém para plantar banana, plantar café, plantar cacau, seria bem diferente esse trato do dia a dia. Então, a mão de obra que você coloca para te ajudar, você precisa estar interagindo constantemente com ela e orientando, entendeu? Então, assim, eu até às vezes quero dar uma saída e falo, não vou porque tem que ajustar algumas coisas, sabe? Uhum. Então, assim, a mão de obra eu diria que é uma dificuldade assim, que eu encontrei por aqui, mas a gente está superando. Eu tenho trabalhado com algumas pessoas relativamente muito boas, né? Tem uma capacidade de absorção, né? Então, agora, de qualquer forma, é um risco, porque eu não tenho condição de ter 4, 5 pessoas trabalhando, né? Em uma área de 5 hectares. Então, se algum desses colegas que estão lá colaborando comigo se ausentar por alguma razão, você fica meio que na mão, numa certa dificuldade, porque você não tem pessoas capacitadas para determinadas ações, essas mais específicas do caju, viu, Vitor? Para aplicação, para limpeza, essas coisas, não é problema. O problema é você entender do caju, fazer os monitoramentos lá em cima, conhecer as pragas, conhecer as doenças, né? Então, isso aí fica difícil. Associada a isso também é a questão da assistência técnica, né? Porque aqui ela é praticamente inexistente para caju, né? É aquilo que eu falei no início. Eu tenho trabalhado com o pessoal da Embrapa, né? Tenho sido muito bem atendida pelo pessoal da Embrapa e isso tem que me salvar nas questões mais técnicas do caju. Então, não tem assistência técnica aqui na região. E outra questão que eu acho que é difícil, sim, é da parte da comercialização, por causa desses fatores que a gente colocou, que não é tradicional aqui comercializar caju, né? É uma coisa que eu vou ter que trabalhar. E aí vem a questão da comunicação
Em época de pandemia, essas coisas ficam um pouco meio complicadas, sabe? Por mais que hoje a gente tenha a questão da TI, as redes sociais, etc., mas eu acho que nada substitui a comunicação verbalizada, você estar junto, mostrando, indo nas pessoas, né? Isso tem dificultado um pouco também, porque a gente está com essa restrição toda. Então, são essas dificuldades que eu estou passando. A cajucultura, eu sempre tenho falado que ela está reescrevendo a geografia em termos do território brasileiro, né? Antes nós tínhamos uma concentração muito específica, principalmente Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, e hoje a gente vê já vários locais de norte a sul, leste a oeste, né? Você vê caju sendo cultivado no Acre, né? No Mato Grosso, no Espírito Santo mesmo. Eu lembro que na década no início de 2010, 2008, cheguei a ministrar cursos na região de Conceição da Barra, né? Próximo a Linhares. Próximo daqui, né? próximo daqui também. Tem alguns cultivos de cajueiro. Agora, Vânia, e aí o Raimundinho também pode participar aí dessa questão que eu vou colocar, em termos geralmente o pessoal que trabalha com cajueiro, você põe uma foto, a primeira coisa que pergunta, qual é o clone? Essa é uma pergunta inevitável. Então, quais as variedades, quais são os clones que você está cultivando e qual delas, no seu entender, estão apresentando melhor comportamento do ponto de vista de precocidade, né? Produtividade, e qual foi a razão da escolha desses materiais que você plantou aí na sua propriedade? Vitor, essa história é interessante, porque quando eu pensei em plantar, eu fui atrás de saber os materiais genéticos que tinham, né? Então, aí conversando com a Embrapa, eles me falaram nos vários clones, e me falaram que tinha uma variedade, a CCP 76, variedade, não clone. E eu, como vim da área de melhoramento, eu temei um pouco, assim, com a Embrapa, que eu gostaria de plantar a variedade proveniente de semente, veja bem. Porque é uma variedade precoce, ou não precoce, não é isso? É para mesa também. E aí eu falei, porque eu estou com medo do clone não se adaptar lá na região, pois não tem experiência nessa área, né? E se eu tivesse ouvido a Embrapa, talvez eu teria me arriscado e plantado tudo o CCP 76, o clone, que hoje eu tenho umas 500 e poucas plantas dele. Mas a maior parte é dessa variedade CCP 76, certo? Uhum. E, conversando com o Raimundinho, nós introduzimos alguns outros clones, que é o BRS 226, o BRS 265, a Embrapa 51 e BRS 189. O 226 e o 265, nós plantamos lá em 2019. Eu confesso para você que o 226, assim, para mim, é um clone que é espetacular, né? O 265, ele me atrai muito pelo formato de fruto e o jeitão da planta também. Mas o 226, assim, a carga que ele dá é muito grande. E o CCP 76, que eu acho que, em termos assim, para avançar mais e entrar com mais material, até agora, esses dois me surpreenderam, assim. E esse último, o Embrapa 51, você perguntou de ciclo também, a precocidade do 51, para mim, esse material eu plantei agora, em 2020, né? Janeiro, fevereiro de 2020. Isso. E tá uma beleza agora, se você for lá. Tá com um ano florido, que numa precocidade, assim, excepcional. Então, na verdade, eu estou ainda observando esses clones, né? Eu tenho poucas plantas do 51, do 189, do 226 e do 265. Cerca de 50 plantas de cada um. A maior parte minha é do CCP 76. Então, é nessa linha aí. Tem me atraído bastante do 26, o 76, e agora estou de olho no 51. Vamos ver como é que vai ser, porque ainda é um pouco cedo, né? No primeiro ano.
A maior parte ainda é do 7,6 de variedade. É uma progênie, vamos dizer assim, né? Que foi propagado por semente, né? Uhum. Por semente é aquela maior parte que tem lá, que é possível ainda Isso. a ideia se conseguir fazer, fazer a enxertia de campo com aquele clone que melhor se sobressair. Né? Porque o Sim. material, o propágulo desses 4 clones, desses 5 clones que já existem, 226, 89, 51, 226 se destaca bastante, o propágulo já tem, da própria planta que está lá. É só pegar um profissional, que eu já sei que tem ali na região de Linhares, tem pessoas capacitadas aí, e fazer a enxertia de campo. Né? Fazer a Inclusive a gente sobressaída. plantou isso com essa intenção de fazer um jardim clonal, né? Isso, Essas plantas isso. desses clones aí, né? Ter um jardim clonal. Uhum, Então a gente está nessa fase exatamente. de observação ainda, sabe, Vitor? Mas É, realmente o É, 226 para mim encheu, assim, porque ele produz muito. Eu não sei te falar o rendimento ainda, porque ano passado eu estava com 1 ano e meio, mas assim, chegou na época de produção e estava dando direto. As pessoas que vinham visitar, qualquer um que olhava para ele já falava, nossa, mas esse material aqui é muito bom. eu acho que é impressionante. O CCP 76 e o BRS 226 eu considero dois casos assim impressionantes do ponto de vista de, veja bem, o 76 ele foi desenvolvido aqui para na região de Pacajus, né? A região mais aqui isso. litorânea, e ele é um sucesso nacional. Assim, a capacidade de adaptação dele em É, diferentes ecossistemas é impressionante, não só aqui no Brasil, como fora. Eu já tive a oportunidade de ver o 76 na Guiné-Bissau, por exemplo, na África Ocidental. Né? E o BRS 226 nós sabemos que foi desenvolvido aqui no Piauí, né? Na região de Pio Isso. Nono, não é isso, Raimundinho? Isso, Planalto, na Na fazenda. Fazenda Ele Planalto. começou, Né? está fazenda Planalto, inclusive o nome fantasia dele é Planalto, né? Ele começou os trabalhos, nós começamos esse do 226, para você ter ideia, rapaz, vai um bocado de tempo, 1994, né? Milson Cardoso, Jaime Cavalcante e eu, a gente fazendo esse trabalho, inclusive buscando o 226, foi uma busca de material resistente à resinose. Esse era o essa mote, né, região é principal. entre Planalto, Piauí, Maranhão, por ali afora? Piauí e Ceará. Piauí, Piauí e Ceará. Ceará. É uma região de baixa pluviosidade, altitude acima de 400 metros, né? Uhum. Foco de resinose lá, de doença, de dificuldade, de déficit hídrico, né? E o 226 se sobressaiu. Detalhe importante que eu chamo muita atenção, que eu lembrava muito, que eu avaliava muito 76 na época, era a importância, por isso que eu friso muito a importância do 06 para quem se trabalha região de semiárido. Por isso que aí quando eu cheguei para cá, caju de montanha, eu quero mudas com 0,6 na base. Isso era uma exigência daquelas mudas que eu levei, que eu queria 0,6 na base, que é onde eu tenho mais confiança para não ter problema futuro. Né? Então Sim. o 226 surgiu para isso, mas é um caju de indústria, é excelente material. Eu tenho notícia porque, como eu tenho um acompanhamento, eu tenho um acompanhamento pessoal com caju no Acre, pessoal com caju no Mato Grosso, né? Estou tendo uns contatos agora com Roraima também, né? Então, Rio, São Paulo, e o que é que acontece? Em algumas regiões, Mato Grosso, por exemplo, 226 está entrando para a mesa. Está entrando para a mesa e está entrando bem. Pois é, Né? isso é Então, uma boa Isso é notícia, isso importante. né? é uma boa notícia. Uma boa É uma notícia. ótima notícia. É. Isso é notícia eu tive de produtores lá do Mato Grosso. Então, Raimundinho, assim que eu estava falando, os dois eu considero assim eu já estive conversando com alguns colegas melhoristas e um deles é o próprio Levi Barros, né? E ele me fala sobre essa capacidade de adaptação do 76 e agora É, verdade. entra na passarela o BRS 226, né? 2006. Um Isso dos, um dos fatores que eu atribuo assim, à expansão do 76, que eu observei muito no tempo de gestão que tinha um viveiro lá em Pacajus, o produtor, quando ele quer comprar muda, ele não sabe qual mercado ele vai atingir.
Ele não sabe se ele vai atingir para a mesa, ele não sabe se ele vai atingir para a indústria, seja de castanha ou de coco. Então, nessa dúvida, ele pega um material que às vezes eu cansei de falar, olha, tem materiais mais produtivos do que o 76, mas o 76, uma das principais virtudes dele para mim é a versatilidade. Eu plantei 76. Isso. Se o mercado tiver bom para mesa, eu entro. Se o mercado tiver bom para a indústria de suco, cajuína, eu entro. Se tiver bom de castanha, eu entro. Apesar de eu produzir um pouco menos. Mas eu posso ter outro clone que eu vou produzir 20, 30, até 40% a mais que o 76. Mas se o mercado, mas é material voltado para a indústria. Para a mesa, nós vamos ter o 89, o 265 é excelente para a mesa, mas tem problema questão fitossanitárias, né? Tem limitações. E tem um híbrido também que atende muito bem mesa, um híbrido que não está aí, que é o 275, né? Que é um híbrido de porte mais avantajado. Mas essa versatilidade do T2 76 é fundamental, porque muitas vezes a gente faz um projeto e lá no meio do caminho esse projeto tem que mudar de rumo. Né? Então, aliás, Raimundinho, você tocou num... Pois não, Vânia, pode falar. A economia e o mercado, né? Às vezes pega a gente de surpresa. Sim. Então, você trabalhar com uma folga é interessante. Exato. Isso é um ponto assim, que eu sempre... É uma tecla que eu sempre estou martelando, né? Quer dizer, antes de você estabelecer o seu pomar, você tem que saber para onde você vai. Né? O Raimundinho acabou de falar aí no 76. O 76 é uma espécie de um plano A, B e C. Né? Ele é pau para toda a obra. Né? Castanha, mesa, né? o que for. Agora, se você tem um foco específico só para castanha, aí, como o Raimundinho falou, realmente você tem um cardápio hoje, onde nós já temos registrado no Ministério da Agricultura 14 materiais diferentes. Né? Mas, Vânia, vamos entrar noutra parte aqui que é uma curiosidade para muita gente, né? Tem um famoso entomologista de pragas do cajueiro chamado Antônio Lindenberg Mesquita, né? Que eu considero uma autoridade em entomologia do cajueiro em termos mundiais, que ele fala que existem catalogadas, em termos de praga, mais de 100 pragas catalogadas em relação ao cajueiro. E a minha pergunta é o seguinte, como é que tem sido a questão de pragas e doenças aí? Qual dos dois tem mais perturbado você aí como cajucultora nessa região? O Vitor, até agora, assim, o que me perturbou bastante safra passada, porque eu falei dessa região das condições climáticas, mas eu esqueci de dizer para você que a partir de agora de abril, as temperaturas aqui, elas caem um pouco, sabe? E o ano passado foi um ano, assim, completamente fora do normal, em termos de chuva e temperatura. A temperatura foi muito baixa para a região. Porque eu digo que aqui, inclusive agora há pouco, eu encontrei com um cara que prestou um serviço para mim lá na lavoura, lá, encontrei com ele agora um pouquinho, e a gente estava conversando sobre isso, nós falamos que o Espírito Santo, em termos de clima, é muito parecido. Tem muitas... proximidade, algumas regiões, muita proximidade com o clima do Nordeste. O ano passado, então, fez muito frio e muita chuva. E pegou a gente pelo pé o oídio. Tive que fazer várias aplicações de... Como é que chama lá? Aquele produto recomendado para o oídio, como chama? É o cúmulus. A base de enxofre. É a base de enxofre, cúmulus. O cúmulus. É o cúmulus. O cúmulus. Apliquei leite, eu vi assim que a coisa não estava segurando. Mas, esse ano, por exemplo, eu estava em Brasília, eu controlando esse negócio de longe, sabe? Então, a coisa não estava dando muito certo, não. Então, o oídio, eu acho que é uma preocupação, porque apareceu aqui no segundo ano. Em termos de praga, a broca das pontas, que agora, depois do Lindenberg me dar umas aulas da broca das pontas, eu estou esperta nesse assunto, viu? A bichinha agora, para me pegar, ela pega, mas eu também pego ela, entendeu? Porque para a broca das pontas, o monitoramento é fundamental, tá em cima todo dia, viu? Um galinho murchinho vai lá, e eu estou fazendo um controle mecânico, eu estou cortando as pontas, não estou aplicando produto. Aliás, a produção do caju também, eu vou falar isso mais adiante, eu estou tentando fazer uma produção mais limpa possível. E aí eu comecei a fazer as aplicações de calda sulfocáustica e NIM, é o que eu estou aplicando no caju.
Então, esse ano, eu não vi nada de grave até agora. Vamos ver da agora para frente. Mas o ano passado, então, o oídio para mim foi um problema. E apareceram outras pragas. Teve ácaro também, no ano passado, um pouco de ácaro. E tem outras que não são pragas específicas do caju, que são as formigas, que tem que estar em cima, controlando com isca. Quando está dando os frutos, tem aquela abelha, abelha cachorra, muita gente conhece como abelha arapuá. Ela perturba bastante, eu diria, e é um problema porque, na verdade, ela estraga o fruto, né? O fruto está bonitinho. Sim. Lá, você vai lá, tá a abelha lá. Marimbondos também, que atacam nessa fase quando a fruta está próximo para ir para o mercado. Então, eu tenho me preocupado com isso. Eu não sei o que eu vou fazer. O ano passado a produção foi pequena, eu não estava preocupado com o mercado, eu estava preocupado com outras questões de infraestrutura lá. E vendi muito pouco caju e os bichos foram comendo. Eu não sei como é que eu vou fazer agora, a tendência da produção agora aumentar, né? Com essas abelhas. Eu tenho que arrumar um controle para isso aí. E aparece de quando em vez os papagaios. Mas sabe, os papagaios, eles vão lá e detonam um pé lá, cortam as frutas, castanhas, colocam no chão. Eu não me preocupo muito com eles, não. Dou uns gritos lá e vão embora. Então, na verdade, assim, praga e doença, então, que eu tive mais dificuldade, problema até agora, é a broca das pontas, mas já estou dominando. E o oídio continua uma pulguinha na orelha, porque eu sei que controlar o oídio não é uma tarefa muito fácil. Então, eu tenho feito aplicações de cauda sulfocáustica. Não é recomendado aplicar quando entra em floração, né? E aí, agora eu suspendi essas aplicações. Por enquanto, tá uma beleza, tá limpinho. Não tenho praga, não tenho mancha, não tenho nada. Tá uma beleza até agora. E vamos ver o clima da agora para frente. É muito boa essa informação, porque com relação ao oídio, é uma das principais doenças aqui, né, na conjuntura atual. Broca das pontas é uma velha conhecida, né? Além dessa, aqui ainda nós temos a traça das castanhas, que também, em termos de danos econômicos, ela tem uma expressão significativa, né? Em algumas regiões, segundo o Mesquita, ela chega a percentuais superiores a 30%, né? Então, isso vai diretamente no bolso, né? Porque ninguém quer comprar castanha furada. Então, e a broca das pontas, por sua vez, né, também ela vai no calcanhar de Aquiles, né? E isso que você está fazendo é o que se recomenda, principalmente quando a área não é muito grande, né? Esse controle mecânico, né? Agora, o que eu gostei mais foi do controle no grito. Do grito. Agora, o Vitor, tinha umas plantas lá, o ano passado eu vi, umas plantas que foram assim, que o oídio estava demais, principalmente na variedade, né? É importante falar sobre isso. Aí eu pensei em tirar essas plantas, eu falei, não, vou deixar. Eu estou usando essas plantas como sentinela. Entendeu? Ótimo. Como sentinela. Eu fico de olho nelas. Se aparecer o ídio nelas, as outras, tomar cuidado com as outras. Então, tem duas lá, viu, Raimundinho? Que eu passo nelas todo dia para ver se o oídio está nelas. Até agora, graças a Deus, não apareceu. São daquelas de propagação por semente, não é isso? Isso mesmo. Sim. Certo. Ótimo. É uma excelente ideia. Usar como termômetro, né, para as demais. Estava carregada de oídio, sabe? Eu pensei até em tirar. Eu falei, não, vou deixar lá. Eu vou. E com essa aplicação da cauda sulfocáustica. O parâmetro é não deixar ela chegar a 20%. Não tem aparecido até agora, né? Eu não consigo passar nas plantas todo dia, mas essas daí eu fico monitorando elas todo dia. Bom, antes de passar a próxima pergunta para a Vânia, eu quero agradecer aqui a todos os que estão nos dando o privilégio da audiência, né? Nós temos várias pessoas, inclusive alguns colegas da Embrapa estão participando aqui. O próprio Mesquita já está participando, o Fábio Miranda, inclusive o Fábio, ele me dá até o mote aqui para a próxima pergunta. O Fábio, pesquisador da Embrapa da área de irrigação. Parabéns, doutora Vânia, pelo enorme desafio de apostar na cajucultura numa região de condições bem diferentes aqui do Nordeste.
A pergunta que ele está fazendo eu já tinha, e vai na linha da pergunta que a gente vai fazer. Qual o foco de mercado você busca? A industrialização do pseudofruto está nesse foco, né? Ou seja, é o quê? É fruta fresca, é castanha? Qual o foco que você pretende? Tá, ouvido, nesse primeiro momento, eu estou com esse foco de parte para caju de mesa, né? Tanto que nas conversas que nós tivemos na hora de eu definir esses materiais, esse CCP 76 foi com esse objetivo, caju de mesa, e uma parte de eu destinar isso para a indústria, mas indústria de terceiros, não eu própria, com agroindústria familiar, alguma coisa assim, nesse momento ainda não, porque eu estou dando passo do tamanho da perna, né? Então, no primeiro momento, seria caju de mesa e vender para a indústria, para a polpa. Tenho feito alguns contatos, vamos ver se esses contatos se efetivam, né, nessa crise que está aí. A gente não pode desconsiderar essa crise que está aí, então a gente pode, às vezes, fazer um plano e ter que mudar aquilo que nós começamos anteriormente, mudar de rumo. E, num segundo momento, eu sonho, sim, em desenvolver um produto, sabe? Eu tenho esse sonho, mas acho que ainda é cedo para eu dar o passo para concretizar isso aí. Deixa eu sentir um pouco a questão do mercado, como é que as coisas vão, né? Eu comecei esse projeto em 2018, né? Então, estamos indo para o terceiro ano. Então, eu estou nessa linha aí, em cima dessa linha aí, entendeu? E está muito difícil, eu acho, para a gente definir assim, agora, de imediato, eu vou para esse rumo, entendeu? Mas, inicialmente, é isso, caju de mesa e venda para polpa. Aí uma vantagem competitiva que você tem aí é você está próximo de grandes centros consumidores, né? O próprio estado do Espírito Santo, né? Estado E pequeno. tem um polo de fruticultura bem expressivo, né? Nessa região aí de Linhares, principalmente, não é isso, Vânia? Isso mesmo. Inclusive, por falar em polo de produção de frutas, há muitos anos atrás, que antes de eu entrar no negócio de caju, fui pesquisar o que tinha no estado de caju. O estado, a pesquisa do estado, tinha previsto alguns polos de produção de fruta, um lá em Linhares, onde tem muito mamão e abacaxi, etc. E estava para essa região previsto o caju pela pesquisa, viu, Vitor? Uhum. Só que isso não andou. Ficou no planejamento da pesquisa do Estado. Isso não avançou. Então, eu acho que daqui a uns anos, pode ser até que eu nem veja isso, né? Mas eu acho que o caju vai acabar entrando mais adiante, né? A gente tem essas histórias, né? Da entrada das culturas em várias regiões, né? Isso é histórico, né? As coisas demoram. Isso. Né? Uma hora vai. Uma Agora, hora deixa eu vai. falar um pouquinho dessa região de montanha que você falou no início, lá, Vitor, para a gente não ter dificuldade em conceitos. Essa região é uma região mais fria do estado, de altitude de 600, 800 metros, onde tem essa parte da produção de fruticultura também, tá? De clima mais temperado. Que é conhecido como região de montanha do Espírito Santo. É aquilo que eu estava falando ainda há pouco, com relação à questão do novo desenho geográfico, né? Isso até nós comentamos outro dia com relação à soja, né, Vânia? Eu me lembro quando fiz a graduação, a soja era só para o sul. Hoje você tem soja. Se falasse em outro lugar, é capaz de apanhar, né, Vitor? Exatamente. Café eu comecei trabalhando com café no norte, quando o café estava fora do zoneamento climático do IBC, na época, Instituto Brasileiro do Café. Né? Hoje, Rondônia é um dos grandes produtores, né, nacionais de café no Brasil. Então, essas coisas mudam, né? Raimundinho, fica à vontade. Sim, inclusive quando eu estive a primeira vez lá, né? Eu estive a primeira vez e eu lembro quando eu disse, olha, é a primeira vez na vida que eu planto caju na montanha, né? A primeira vez que eu usei até essa expressão, porque eu nunca já tinha entrado em planaltos, né? Em Planalto, mas na montanha,
propriamente dito, onde tem pontos que a minha preocupação na época que a gente foi falar sobre mecanização agrícola, digo, ó, aqui tem que ser trator para montanha, não é qualquer trator que não ele vai capotar, sabe? Porque tem local que o acesso onde está plantado o caju, a gente anda descendo mesmo, é pesado, sabe? É isso aí Aí, mesmo. aí Inclusive, foi aí que depois a gente optou por outro tipo de equipamento, mas que nem todo canto ele chega, não né? chega. Então é um desafio, é um desafio. É. Isso aumenta os custos também, né? Aumenta os custos. Exato. Isso. Foi aí onde entrou o quadriciclo, né, Raimundinho? Que o pessoal aqui no Foi aí Nordeste entrou o conhece Qualis. muito para andar na praia, né? Mas aí Exato, exato. A gente você já podia falar conhecia sobre isso? ele. E também, eu tive a preocupação, lembro, quando a gente estava discutindo os outros equipamentos, quando foi comprar o pulverizador, né? O pulverizador de 200 litros, e o preocupado, ó, bota rodado duplo, bota isso, porque a minha preocupação, Foi. não sei se você lembra disso, que é a minha preocupação do capotamento. E foi uma Certo? Então eu pedi, acertada isso aí, viu, Raimundinho? Essas rodas eu duplas botei aí foi uma rodado acertada. duplo, tudo para prevenir o acidente. Mas nem todo canto ele dá para chegar. Inclusive o equipamento lá, a gente pensou tanto, porque eu poderia ter jogado para lá um turboatomizador puxado para o quadriciclo também. Mas eu disse, não, como vai ter locais que ele não vai chegar, então eu preferi um pulverizador. Inclusive ele tem a opção, ficou com a opção também, você está utilizando desenrolar a mangueira 50 metros, 100 metros, e a pessoa, ele fica estacionado e a pessoa sai pulverizando. É o que eu estou fazendo. É o que está me Foi muita salvando. coisa pensada já. Mas, Vânia, a gente falando nessa questão de mecanização, e até você já falou assim rapidamente, mas eu queria que você detalhasse melhor. Como é que tem sido a questão da mão de obra em relação a uma cultura assim não tão bem conhecida na região, né? Então, a gente falou um pouco sobre isso. Aquilo que eu te falei, para mim representa um risco, porque hoje eu estou com 3 pessoas direto hoje, Vitor, me ajudando. Se essas pessoas, por alguma razão, tiverem que se ausentar, eu começo a passar apertado, sabe? Porque essas 3 pessoas hoje, elas conhecem parte das doenças que ocorrem, das pragas, a poda, né, Raimundinho? Que você me Isso. ensinou, professor aí ensinou a aluna que aprendeu, acho, entre aspas, e fui ensinar Aprendeu bem. e fui ensinar para os colegas, viu, Vitor? Eu fiquei lá junto com eles muito inseguros no início, eu também. A gente foi meio que aprendendo junto. Eu praticamente fiquei com eles podando todas as plantas. E muito lento, sabe? Trabalho muito lento, até pela insegurança de não saber. Teve Então, até live, essas teve até pessoas live de hoje. poda, né? Oi? É o Teve quê? até live porque ensinar poda por vídeo também dá um trabalho danado, é difícil. Mas eles aprenderam bem, tá legal. As plantas, elas mais estão excelentes, as plantas. Pois é. Então, O assim, professor é bom. e o interessante é que tem um carinha lá que trabalha comigo, ele adorou fazer poda. O bicho só quer fazer poda agora. Eu falei, não, rapaz, tem outro serviço para fazer. Entendeu? Então, assim, agora, Você lembra que eu disse que serve de terapia a poda? Para mim é Pois terapia. é. Eu acho que ele estava precisando dessa terapia, cara. Então, assim, chegar o ano que vem, eu inventar de fazer podas, se essas pessoas não puderem por alguma razão, tá, eu não salvo de novo. Então, eu considero isso um risco em relação à mão de obra. E aquela questão de conhecer a coisa. Eu fiz um plano de eu mesmo treinar eles nas doenças, nas pragas. Preparei lá uma aulinha. A hora que o sol está muito quente, a gente para de trabalhar e vai lá, a gente bate papo, conversa. Eu tenho tentado adotar essa estratégia, sabe, Victor? E a questão da mão de obra hoje, para mim, ela representa, porque eu tive que fazer alguns investimentos, né? Quadriciclo, galpão e essas coisas todas. Então, no cômputo geral dos custos, a mão de obra, para mim, até agora, está representando algo em torno de 24%, 25% dos custos. Mas isso incluindo a questão dos investimentos. Eu, tirando esses investimentos, eu já fiz essas contas, porque esse ano agora, de 2020, eu já consegui separar essas questões todas. Aliás, eu quero falar um pouco sobre o registro das informações, né? Eu creio que a mão de obra vai ficar, para mim, entre 55% a 60% dos custos. Certo? Porque, na verdade, essa mão de obra é o quê? É limpeza que eu estou fazendo no sistema de roçagem, eu não estou aplicando herbicida, nada.
Quase a gente se mata, porque com chuva, inclusive essas semanas aqui choveu muito, o serviço para e o mato só cresce, mas a gente está conseguindo roçar com um pouco de dificuldade, mas estamos dando conta, estou segurando essa onda aí de não aplicar herbicida. E insumos, o que eu tenho gasto é o ninho, é a cal sulfocáustica, é o combustível, gasolina, e, enfim, muito pouco, entendeu? Em termos de insumos, eu acho. Para o sistema de produção que eu estou usando agora. Vamos ver adiante, se eu tiver que alterar alguma coisa, isso pode se mudar. Mas então o custo da mão de obra está alto, sabe, Victor? Assim, as pessoas, a gente paga relativamente bem na região, mas eu acho, considero pouco, mas para eu pagar também fica muito para mim, entendeu? Afinal de contas, eu estou aposentado do INSS, né? Eu espero que esse caju me recompense Paga a conta, né? para aumentar o valor da minha aposentadoria. Mas, assim, para mim está ficando caro, né? Essa é a dificuldade. Mas, Vânia, você falou aí numa questão que eu considero da mais alta importância, que é com relação ao registro das informações, o que muito pouca gente, infelizmente, faz. É de colocar na ponta do lápis os custos, né? Para saber, no final, quanto o valor, quanto custou para ele produzir 1 quilo de castanha, 1 quilo de pedúnculo, coisa desse tipo. Você pode até elaborar melhor isso aí. Essa é uma questão que a gente vem defendendo bastante. Vitor, hoje eu tenho registrado tudo, tá? Mesmo quando eu estava em Brasília, com um pouco de dificuldade, porque às vezes os funcionários tomam alguma decisão, fazem alguma coisa, não avisa, você perde um pouquinho da informação. Mas agora eu estou aqui direto, tenho registrado tudo, tá? E eu acho que assim, que os custos que eu tenho até agora, os números que eu tenho até agora são bem fiéis, tá? E isso vai servir, está me servindo para eu me posicionar também. Então, eu tenho feito todos os registros, não só dos custos, mas de todas as atividades, quando elas estão sendo feitas, as principais atividades. Só não estou registrando até agora as chuvas, temperatura. Eu coloquei até os equipamentos lá, o equipamento acabou quebrando, no negócio de pandemia, não fui atrás. Mas em termos assim, do sistema de produção, eu estou anotando tudo, até por causa dessa possível rastreabilidade que tem que ser implementada por aí, né? Não sei como é que está. O Brasil, não sei. Mas eu tenho se você perguntar para mim, o que você aplicou no Embrapa 51? Eu vou lá e te falo tudinho. O que eu apliquei, que dia que foi, o empregado que aplicou. Entendeu? Quem que trabalhou. Então, eu estou com todos esses registros. Agora, para fazer isso, Vitor, a gente precisa estar aqui. Porque se eu escapar daqui uma semana, você perde, entendeu? Porque essa questão, assim, desse sistema, as pessoas que trabalham não estão acostumadas com isso. Então, elas não fazem. Esquece, não faz. Você tem que ter alguém em cima disso. Mas eu tenho todos os cursos. Se você quiser saber alguma coisa em relação aos meus cursos, eu posso te colocar. Né? Nós estamos entrando para os 10 minutos finais do nosso... Infelizmente, né, passa rápido. Né? E o Raimundinho, inclusive, ele fez um MBA, onde o tema do trabalho dele foi em cima dessa questão do levantamento de custos. É um dos poucos trabalhos que existe. Existe outro trabalho da própria Embrapa, do Pedro Filizardo, né? São os dois trabalhos assim que eu considero de referência, o do Raimundinho e o do Pedro Filizardo. Não é, Raimundinho? Inclusive, a gente, recentemente, começou a iniciativa no sentido de determinar os coeficientes técnicos para diversos sistemas, para ter, no final das contas, o custo, aquilo que eu falei ainda há pouco, que isso é uma coisa super importante. Né? A maioria dos cajucultores não tem ideia de quanto custa o que ele produz. Né? Então, isso é uma coisa importante até para você ver se o preço que estão pagando pelo seu produto realmente está compensando. Né? Então, isso, não é, Raimundinho? Você quer falar alguma coisa? Eu tenho hoje, Vitor, eu tenho condição hoje de saber quanto me custou cada pé de caju. E uma das maneiras super importante hoje, isso. Uma das maneiras hoje que eu estudo muito essa questão do custo, né? E é importante isso.
E a gente faz sempre custo por hectare. Mas eu busco muito informação de citros. E na citricultura as pessoas fazem por hectare, mas não custa nada fazer por planta. Importantíssimo isso, fazer o custo por planta. Isso é importantíssimo ali para você ter aquele custo. Quanto cada planta está te custando aquilo ali. Certo? Então, É, isso é muito importante. Eu tenho defendido muito essa questão do custo e também a questão do investimento. Né? Hoje eu estou começando a separar e eu defendo quando eu tenho uma área no mato, que eu vou preparar, quando eu planto uma fruteira que tem uma vida útil de 25 anos, eu estou chamando isso agora de investimento. Eu não estou chamando mais de custo. Porque aquela área passa a valer mais para mim. Né? Mas a gente aqui passa muito rápido, eu teria até... Eu tinha uma coisa, Fanny, que eu queria que você comentasse aqui, porque você falou 5 hectares, e aqui a gente tem uma ideia do que é 5 hectares. Mas eu queria que você falasse um pouco do espaçamento e a quantidade de plantas que você tem. Né? tá. Isso Muito é bem. importantíssimo. Importantíssimo. Então, eu fiz algumas áreas com espaçamento de 6 por 5. Raimundinho, você se lembra que quando a gente foi decidir esse Lembro. espaçamento, a Vânia Sim, Temosa de sim. Taurina, né? Falei, não, eu vou para Taurina. Aí a gente entrou num acordo que até 6 por 5 a gente poderia ir com aquele material da variedade. Lembra disso? Isso, lembro Aí sim. depois... Lembro até do 5x3. Pois é. E aí chegou os clones. Com questão de restrição de área também, Vitor, porque eu estou numa área de 25 hectares e eu aproveitei 5. O resto é morro que não dá para ir, é pedra, é mata, reserva. Então, chegou os clones, eu falei, eu vou apertar esses clones. Plantei 5x3. Esse 226 está 5x3. Todos os clones estão 5x3. Então, vamos ver, né? Eu também, como a gente tem a nossa origem na pesquisa, a gente também fica curioso, assim, para testar algumas coisas, né? Você já está na frente. Eu estou com esses espaçamentos. Aí, conclusão, nesses 5 hectares hoje, eu estou com cerca de 1.800 plantas, entendeu? Uhum. E pode compensar pelo número, né? O espaçamento de Sim. às vezes posso perder um pouco de produção, mas posso compensar pelo número de plantas. Então, vamos aliás, a moderna cajucultura, já existem experimentos de pesquisa, resultados de experimentos de pesquisa realizados na Índia com ultra-adensamento, né? Na faixa de 4x4, já resultado de 10 anos de pesquisa, né? Feito na Índia, e mostrando produtividades altamente compensadoras. Né? Então, o futuro da moderna fruticultura está principalmente em espaçamentos adensados. Né? Porque isso aí tem reflexo em tudo, né? Tem reflexo nos custos também de produção, né? Exatamente. Controle de erva daninha, todas essas coisas. E a minha preocupação, às vezes, com adensamento, adensar mais lá, era a questão do manejo de poda, a experiência que eu não tinha. Mas hoje eu estou tranquilo, com o manejo de poda que eles têm, né? Eu teria até o 6x5 lá, daria para coxar um tiquinho mais, né? E hoje, a importância do adensamento, até para o custo da mão de obra de colheita, porque quando você tem uma planta espaçada 10 metros uma da outra, o deslocamento dessa pessoa é um custo muito alto. Então, você tem exatamente as plantas próximas para a gente colher isso mais rápido. Na prática, essas coisas fazem uma baita diferença, viu? Na hora do ver, na execução. O primeiro adensamento que nós fizemos, eu fiz em Pacajus em ano 2000. Aproximadamente 99 e 2000, a gente já tinha planta 6x3. Pois é. Vânia, infelizmente o tempo voou e antes de partir para os agradecimentos aqui, quais são os planos para o futuro do caju da montanha? O que o caju da montanha quer ser quando crescer? Quer ser um menininho bem bom, o caju da montanha. Mas, viu, Vitor, em a cultura avançando, e se o Estado, outras pessoas quiserem plantar, eu acho que vai passar naturalmente a ser uma referência na questão tecnológica da produção do caju, né? Entendeu? Então, acho que isso é uma consequência do trabalho que a gente está fazendo, não é
um futuro eu determinando, mas eu acho que naturalmente vai acontecer isso com o menino caju da montanha, né? Se alguém inventar mais de plantar caju, aquilo ali vai ser uma referência. Do ponto de vista do meu negócio, eu quero fortalecer essa marca Caju da Montanha, calcado na tecnologia que eu estou usando, uma produção mais limpa, aquilo que eu te falei. Sim. Eu não estou usando defensivos fortes, não estou usando herbicida, né? Vamos ver se eu aguento essa onda aí, porque eu acho que isso aí nos remete para a produção de alimento seguro, um alimento com maior qualidade, né? Acho que essas exigências do mercado. Então, eu quero fortalecer a marca Caju da Montanha associado a essa tecnologia aí que eu estou usando de produção. E eu tenho a intenção de fazer daquilo lá também, na época da produção, Vitor, receber pessoas, né? Fazer uma divulgação e receber as pessoas para passar lá. E vai lá ver o Caju da Montanha, vai ver as montanhas lindas que estão lá. Né? Vai lá, colhe caju, pesa, leva para casa, faz uma trilha, que tem um espaçozinho lá para fazer uma trilha lá. Então, assim, dá uma outra conotação de vida para o Caju da Montanha, né? Do que esse sistema bem tradicional. Então, é isso que está na minha cabeça. Agora, concretizar essas coisas depende de vários fatores, né, Vitor? E com essa pandemia aí, a gente às vezes costuma pensar muito curto, porque tudo se torna muito difícil, mas o que eu tenho na minha cabeça é isso aí. Às vezes durmo e acordo com essas ideias malucas aí. Fantástico, excelente. Pessoal, eu tive o prazer de conversar com uma amiga de longas datas, uma pessoa que eu admiro bastante, uma guerreira, uma profissional altamente competente, chamada Vânia Castiglione, do Caju da Montanha, a quem eu agradeço. Quero agradecer também a participação do meu amigo Raimundo Nonato, mais conhecido como Raimundinho, parceiro também de outras lives e de trabalhos no campo. Né? Então, Vânia, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Eu tenho certeza de quem assistiu essa live, que vai daqui a pouco estar disponível também no canal da Caju Cultura no YouTube, certamente deve ter gostado bastante das informações que aqui foram repassadas. Ok? Então, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. E até a próxima. Um abraço. Ok. Abraço para vocês. Cuidem-se. Tchau. Tchau.